Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, eu vou fazer aqui uma fala especificamente sobre a audiência do Palavra Cantada, apesar de que a semana passada nós tivemos uma semana recheada de trabalhos bastante significativos, mas esse em especial, eu acho importante a gente tratar aqui e resgatar, inclusive, a minha participação na audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle, na terça-feira da semana passada, na íntegra do que eu falei. Até porque tem os bajuladores que estão loucos para ser vice-prefeito, né? Candidato a vice-prefeito, vai ter prévia de vice-prefeito. Tem um monte aqui querendo. Gente, acorda, é classe A que vai ser candidato a vice-prefeito. Acorda, se liga. Vocês estão confundindo as coisas. Eu gosto de outra coisa. Olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Recebi a cópia do ofício que a prefeita protocolizou aqui na Câmara, na sexta-feira, às 17h55. Olha o modus operandi, 17h55. Eu conheço essa história, mas conheço bem essa história. Aí a gente passa um final de semana meio que assim, querendo resolver as coisas e não tendo condições, né? Mas ela cita aqui a tramitação de um processo de número 67426/2023, que trata sobre o relatório da audiência pública que foi realizada aqui pela Comissão de Fiscalização e Controle. Relatório da audiência pública. Olha, esse processo é lá da prefeitura, não é nosso, já verifiquei aqui. Esse processo, eu não sei de que se trata, né? Diz que é o relatório. No mesmo documento, diz aqui que solicita, né, que os vereadores que afirmaram, no caso eu, vereador Bira, aliás, só estávamos aqui nessa audiência pública, no momento em que eu falei, eu, vereadora Estela, presidente da comissão, vereador Ubiratã, vereador Marcelo Afonso. Só esses vereadores. Então, eu vou até reproduzir aqui a fala, para que não fique dúvidas do que eu falei, e para entender que não tem nada de mimimi. Eu nem falei da prefeita, tá? Não tem nada da prefeita, não estou acusando de nada, não falei de SEM, não falei de CP, não falei de nada, até falei que a Câmara não tem condição de fazer. É a polícia mesmo. É a polícia que tem condição de fazer o trabalho que deve ser feito. Tá? E aí pede para que a gente encaminhe, olha isso que absurdo, que a gente encaminhe nomes, documentos, fotos. Pergunta errada, prefeita. A pergunta é, como é que nós ficamos sabendo que se paga 10% quando é feita a indicação por Palavra Cantada? Essa é a pergunta. Não é isso aqui. Agora, se não quer entender, aí levantou uma dúvida maior agora. Porque eu estava achando que era uma história, agora eu estou achando que é outra história. E nós vamos levar isso adiante. E não vai ser com C e nem com CP, porque aqui ninguém é tonto de ficar trabalhando para depois a gente saber o resultado. TV Câmara, por favor, coloca o vídeo para mim. Vereadora Chiara. Vereadora Estela, vereadores, secretário, servidores da educação aqui, a Mazé, preside o Conselho Municipal de Educação, enfim. Queria cumprimentar a todos e dizer que a vereadora Estela tem feito um trabalho na Comissão de Fiscalização e Controle dessa Câmara. Comissão essa que eu não participo, né? Mas participo como presidente da Comissão de Educação e Assistência Social. Tem feito um trabalho quase que como condutora das demais comissões no quesito fiscalização. A vereadora Estela está de parabéns na condução dessa comissão, que ganhou um outro perfil a partir da sua presidência em 2021, que se repete agora nesse biênio. Então, eu queria aqui, primeiro, render as minhas homenagens à Estela, pelo trabalho na comissão, mas, em especial, nas questões da educação.
E nessa questão do Palavra Cantada, em especial, eu diria o seguinte: a discussão chegou na sequência de uma ampla discussão que começou em dezembro de 2021, com as desapropriações que foram feitas na ordem de 34.800.000 reais. Aí, na sequência, nós tivemos essa discussão. Claro que o desgaste de um ano de discussão desse, vamos dizer, investimento, que para nós, tanto para mim quanto para a vereadora Estela, não é um investimento que foi feito, foi um gasto. Nos depararmos com essa aquisição do Palavra Cantada, ele vem novamente reafirmar para nós que não se trata de um investimento, se trata de um gasto. E, da mesma forma que nós, nas discussões das aquisições dos prédios, nos colocamos de uma maneira muito incisiva sobre o porquê, para quê e a quem beneficiou, no Palavra Cantada, nós não podemos pensar de maneira diferente. Ouvindo tudo que nós já ouvimos durante meses sobre essa aquisição, com dor no coração, porque aqui todos nós temos um carinho especial pela educação. Num país tão desigual como o nosso, num país e numa cidade que nós temos tantos desafios nas questões do desenvolvimento social, com tanta vulnerabilidade escancarada a todos nós, seja de crianças, de adolescentes, jovens, de mulheres, idosos, deficientes. Com tudo isso, nós participarmos de uma audiência como essa, que é quase um fechamento de todas as discussões do Palavra Cantada, ouvindo tudo que nós já ouvimos, da desvalorização daqueles que são da própria rede de educação, em detrimento de algo que foi comprado por um valor alto, que não teve nada de prático, que não trouxe benefício nenhum, aqueles que são o objeto da Secretaria da Educação, que são os estudantes, da mesma forma como aconteceu com os prédios. Não tem como a gente fazer um fechamento, vereadora Estela, sem fazermos o questionamento que nos tem intrigado desde o primeiro momento em que nos deparamos com essa compra do Palavra Cantada. Quem recebeu os 10% da compra? Quem? É isso, vereadora Estela, que nós temos que saber. Não acho que essa casa vai descobrir. Não acho. Mas eu acho, Nilson, que você, como secretário, que está lá na secretaria, tem o dever de descobrir em que conta caiu os 10% da compra. Isso é o que nós temos que saber. E, por respeito que eu tenho a você, por não ter participado de nada disso, por confiança na sua idoneidade, eu acredito que você é a pessoa que tem que descobrir, para trazer alguma credibilidade, inclusive, a esse governo. Porque, senão, acaba recaindo de novo, sabem quem? Lá na prefeita, que talvez não tenha nada a ver com os 10% que foi parar na conta de alguém. Essa é a verdade, vereadora Estela.
Nós sabemos de bastidores que quem indica leva os 10%. Quem indicou? Está acabando. Essa é a verdade. Isso é o que nós temos que falar aqui, abertamente. Alguém levou 10%. Em que conta caiu esses 10%? Nós temos que descobrir. A Câmara não vai descobrir. É a polícia que vai descobrir? Eu não sei. Talvez. Nós temos que fazer o encaminhamento da maneira correta. E acho que Deus quis que estivéssemos todos nós aqui nessa manhã, para fecharmos esse assunto e fazermos um encaminhamento mais assertivo, que é esse, que essa compra foi um grande engano, foi, que não houve preocupação nenhuma em levar a proposta que foi apresentada aos estudantes, não tenho dúvida. Alguém aqui tem dúvida? Não tem. Nenhuma. Então, vamos falar abertamente do que é que nós estamos tratando aqui nesse fechamento de reunião e fazermos o encaminhamento. E eu quero parabenizar mais uma vez você, Estela, que tem feito um trabalho brilhante. Olha, eu rendo minhas homenagens mesmo a você. Né? Não tenho você na comissão de educação, né? Como você não me tem na comissão de fiscalização, mas a gente trabalha muito bem juntas. E temos ideologias completamente distintas, né? E trabalhamos super bem juntas. Essa é, na verdade, uma convergência de propósito, né? Longe de ideais. E essa é a mais completa demonstração de que não é a ideologia que nos une ou nos separa, são os propósitos. Então, eu saio dessa reunião, estou até faltando na outra reunião que eu teria aqui agora, mas eu não poderia deixar de dizer isso, Estela, e dizer a você, né, da minha admiração por todo esse trabalho que você tem feito pela educação, tá? E dizer que os profissionais da educação, se não se unirem nesse momento, a gente perde o momento de resgatar e de valorizar aquilo que é tão caro para nós, que é a educação. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Agradeço, TV Câmara. Presidente, eu sei que eu já extrapolei o tempo, não vou falar mais nada. Eu encerro aqui a minha fala, né? Só desejando à prefeita que reveja esse encaminhamento que fez, porque a pergunta está errada. Obrigada.